Bom dia, sextos anos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 2, que vai falar sobre jogos populares, no caso dominó. A aula passada, nós falamos sobre velocidade cíclica e acíclica, né? A cíclica é aquela que os movimentos vão se repetindo, como caminhada, corrida, e a cíclica é aquela onde os movimentos eles não são contínuos, eles não se repetem, né? Eles vão modificando. E agora nós vamos ver isso na prática com o jogo de dominó. Aqui, para iniciar, eu quero que vocês respondam no caderno, tá? Tira a foto depois e posta na plataforma, essas 3 perguntinhas. Se você conhece o jogo dominó, se você já jogou e quais são as regras do jogo dominó que você conhece, tá? Na parte inicial aqui tem algumas informações sobre o dominó, que ele é formado por peças retangulares em formato de paralelepípedo. As pedras do jogo vão de 0 a 6, né? Com combinações entre esses números. A peça, né, a pedra é dividida em 2 partes e cada parte recebe um número. As pedras com números iguais nas 2 partes recebem o nome de travessão. Nós conhecemos, muitos, às vezes conhecem por carretão. Cada região tem um termo, mas o nome oficial é travessão, tá? Mas nós conhecemos essas peças também por carretões, ok? E qual é o jogador que inicia a partida? Então, pode jogar de 2 a 4. Quem tiver o travessão, né, de maior número, é quem vai iniciar a partida. Se o maior travessão for o 3, vai ser o 3. Ah, mas ninguém tem o travessão. Tá, se ninguém tiver o travessão, vai ser a pedra de maior, quem tiver a pedra de maior valor em mãos, ok? Então, cada jogador pode-se jogar em 2, 3 ou 4 jogadores. Cada jogador, em qualquer combinação de adversário, tira 7 pedras da mistura delas sobre a mesa. Então, se for 2, se for 3 ou 4, é 7 pedras do mesmo jeito. Se estiver jogando em dupla, vão sobrar 14 pedras na mesa. Se estiverem jogando de trios, sobrarão 7, tá? Que essas pedras ficam dispostas na mesa para vocês comprarem, né? Ganha quem termina as suas pedras primeiro, ok? Se o jogo ficar fechado, ganhará quem tiver menos pontos na mão. Então, às vezes fica empatado e o jogo fica fechado, melhor dizendo, eles tiram para o ímpar, mas não é a forma correta de tirar no par ou ímpar quem ganhou. Então, quem ganha, de acordo com a regra, é quem tiver o menor número de pontos na mão. Na página 239, tem um dominó para vocês recortarem e jogarem em casa. Com essa página, eu gostaria que vocês recortassem, né, desse material de apoio, recortassem e jogassem com alguém de casa e fizessem um pequeno videozinho de 30 segundos com vocês jogando dominó. Já na página 241, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras, tá? As regras do dominó. Então, número de jogadores, como eu disse, vai de 2 a 4. Então, esse de 2 a 4 significa pode ser de dupla, de trio ou quarteto. Total de pedras.
O jogo ele possui 28 peças, né? Pedras. Os valores de 0 a 6, como eu já falei. Então, início da partida. Cada jogador inicia com 7 pedras, sendo que a primeira rodada é iniciada pelo jogador com a maior pedra, ou, no caso, travessão. Então, ele começa, quem tiver, como eu disse, o maior travessão inicia, ninguém tem travessão, né? Porque se tiver jogando somente 2 pessoas, pode ser que ninguém... É difícil, mas acontece de ninguém sair com nenhum travessão. Então, a pedra de mais pontos, quem tiver a pedra de mais pontos, inicia o jogo. Dinâmica do jogo. O jogo roda no sentido horário e cada jogador deve tentar encaixar uma de suas pedras na extremidade do jogo na mesa. Quando o jogador conseguir encaixar uma pedra, o próximo jogador da rodada tenta encaixar sua pedra, e assim sucessivamente. Caso um jogador não consiga encaixar uma pedra na sua vez, ele deve comprar do monte. Se não houver pedra no monte, passa-se a vez daquele jogador. Então, aí na parte de baixo tem uma imagem, né? Mostrando como que é. Então, aqui é a imagem, mostrando como que é. Aqui, deixa eu voltar. Essa é a página que vocês irão fazer o recorte. E aqui está a imagem que eu estou falando para vocês darem uma pequena olhada. A próxima, essa página aqui não precisa fazer nada, tá? Não tem que fazer nada, melhor dizendo. Isso daqui é só um esqueminha de chaves. Se a gente tivesse com uma aula presencial, nós iríamos fazer uma pequena disputa. Então, isso daqui seria o formato, como seria organizado as equipes dos jogadores, ok? Aqui nessa página 244, tá mostrando um outro jogo de dominó, só que ele chama dominó de 4 cores, tá? Então, aqui são 2 amarelas, 2 azuis, 2 verdes, tá? Então, são dominó de 4 cores. Aqui também vocês tem uma explicação, né? Então, aqui, cada jogador ou dupla, à sua vez, escolhe uma peça do monte e coloca sobre a mesa. Em qualquer posição. Perde o jogo quem, na sua vez, não conseguir colocar sua peça dentro do quadrado de acordo com a regra. Então, olha bem. Aqui, esse jogo aqui é só para vocês conhecerem, porque aqui tem que ter um espaço, um local de 18 centímetros, tá? 18 centímetros quadrado. Então, quer dizer que o espaço para conseguir desenvolver esse jogo tem que ter uma base de 18 centímetros quadrados. Mas aqui vocês façam a leitura desse dominó de 4 cores. Em cima está a descrição do surgimento dele. Embaixo está a quantidade de peças e cores, tá? Esse daqui vocês não... É só para vocês fazerem em casa aí para divertir. E o que eu quero de atividade além daquelas 3 perguntinhas que eu pedi e do videozinho de vocês jogando uma partidinha de dominó? Eu quero que vocês peguem esses textinhos da 237, da 241, que é o processo histórico aqui do dominó, né? E as regras do dominó.
E geralmente eu dou as perguntas e vocês têm que responder. Hoje a atividade vai ser diferente. Vocês terão que formular para mim, formular 3 perguntas. Vocês vão ler o texto aqui e vocês vão fazer essas perguntas. Vocês vão fazer as perguntas e também respondê-las, ok? E depois tira foto e posta na plataforma. Exemplo. O que eu vou dar de exemplo aqui de questões que vocês podem formar? Exemplo. Poderia ser uma pergunta assim: quantas pedras há no jogo de dominó? Seria a pergunta. E a resposta vocês colocariam, só que eu quero 3. Vocês irão, além dessas perguntinhas que são pessoais que estão aqui, que são 3, na página 237, vocês terão que formular mais 3 que vocês tirarão do texto, ok? Então, vocês inventarão, de acordo com o texto e as regras do dominó, 3 perguntas e terão que respondê-las também, tá? Então, a atividade dessa semana é isso. Que vocês tenham uma boa aula e um bom fim de semana. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp que eu explico novamente.